Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção, Edésio Petterle. Trabalhos técnicos, Magno Nogueira. Olá, ouvinte da Rádio FMZ, muito boa tarde. Estamos começando agora mais um programa Conexão. Bom dia você que está em casa, ou você que está no seu expediente de trabalho, você ainda que está no seu veículo, percorrendo a BR-262, ou percorrendo as ruas, ou em qualquer lugar aí da nossa região serrana. A você também que nos acompanha pela rádio online no radiofmz.com.br. Hoje nosso programa continua falando sobre o Coffee Designer. Esse grupo que tem a missão de construir pontes, conectar pessoas, transformar, modificar, comunicar e inovar. São muitas ações para designar um grupo de pesquisa na teoria, mas de fato trata-se de um organismo vivo dentro de uma instituição pública. O grupo produz conhecimento, conectando diversas áreas do saber em torno da cafeicultura, seja no Espírito Santo, seja no Brasil ou seja no mundo. Experimentação, rigor acadêmico, ousadia na comunicação científica, simplicidade no trato com o produtor rural, impacto social através do conhecimento aplicado. Essas marcas fazem do Coffee Design um grupo de pesquisa nada convencional. Todo esse trabalho já é notado para além do Brasil. Diversos países de todos os continentes do mundo já utilizaram o conhecimento produzido em Venda Nova do Imigrante em suas demandas na cafeicultura. Para falar mais sobre a internacionalização do conhecimento produzido pelo Coffee Design, nós recebemos aqui Lucas Lousada, que é diretor de operações da Mió Coffee e também presidente do Instituto Mió, além de professor voluntário do IFES. Professor Lucas, que prazer ter o senhor aqui novamente. Seja bem-vindo ao programa Conexão. Bom dia ouvinte da FMZ, da região das montanhas do Espírito Santo, Edésio, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês e podendo falar um pouquinho do nosso trabalho. E a você ouvinte, você continua conosco, vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Conexão. Apresentação, Edésio Petterle. Você está ouvindo Conexão. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Hoje vamos conversar sobre a internacionalização do Coffee Designer. Para falar sobre isso, nós recebemos aqui o Lucas Lousada, que é diretor de operações da Mió Coffee, é também presidente do Instituto Mió e professor voluntário do IFES. Professor Lucas, o senhor já esteve outras vezes aqui no programa Conexão, nós conversando sobre café, né? Sobre pesquisa, sobre café, conhecimento. Mas nos últimos tempos eu senti a falta do senhor aqui por Venda Nova. O senhor não está mais aqui. Tem novidades aí na sua carreira? Sim, eu optei por uma licença para tratar de assuntos particulares em 2024, na verdade ao final de 2023 e culminou com a autorização do Instituto Federal com a portaria em maio de 2024 e atualmente eu estou residindo em Minas Gerais, coordenando as ações operacionais do Mió, que é uma fazenda exportadora, importadora de café no Reino Unido e também cuidando da parte de estruturação do Instituto Mió, que é um instituto privado sem fins lucrativos, que tem como objetivo conectar as entidades públicas, as entidades privadas para fomentar pesquisas para a cafeicultura. Muito bem. E aí o senhor continua em contato ali com o Coffee Design, contribuindo de alguma forma? Como é que está? Sim, nesse período de licença, mesmo não estando ativamente aqui na comunidade e também fora da instituição do ponto de vista de remuneração, eu continuei como professor voluntário na pós-graduação, no Departamento de Agroecologia do Instituto Federal Campos de Alegre e também estou finalizando meu ciclo na Universidade Federal do Espírito Santo como professor voluntário. Em relação ao Coffee Design, é até quase que algo cotidiano, porque eu tive a grata alegria de ser um dos cofundadores, junto com o professor Aldemar, professor Emanuele, professor Eustáquio e professora Marliane. Então o vínculo é quase que permanente, né? A gente tem uma relação de carinho muito intensa com o grupo, com os estudantes, e na medida do possível, quando a gente é acionado, né, quando o professor Aldemar pede para participar de alguma ação, a gente está sempre à disposição, tentando servir da melhor maneira. Isso. E são 10 anos de grupo Coffee Design, né, professor Lucas? A gente começou ainda antes de 2015 como laboratório de análise e pesquisa em café.
Então era um laboratório pequeno, que tinha ali como foco basicamente atender a comunidade e orientar o produtor em relação ao café que ele estava produzindo, nada mais do que isso. A partir de 2015, né, o grupo começa a tomar forma, começa a tomar volume, com a chegada do professor Aldemar, com a chegada do professor Eustáquio, que hoje é o reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, a chegada da professora Emanuele de Oliveira e também a Marliane, que na época ainda era pós-doc na UFV, junto com a professora Maria Catarina. E a partir desse momento a gente começa um consórcio de forma bem espontânea, sem nenhuma amarra institucional, simplesmente no sentido de vamos cooperar. Professor Eustáquio e Emanuele, advindos da Química, professora Maria Catarina e Marliane, advindas da Microbiologia Agrícola, professor Aldemar e eu vinculados à cafeicultura de maneira geral, mas para a parte de qualidade, né? E com isso outras pessoas foram se juntando. Então hoje o grupo de pesquisa tem relação sólida com o setor privado, com cooperativas, com os bancos, no caso especificamente do Sicob, que é um grande parceiro nosso, um grande apoiador, e também várias universidades para além dessas citadas. E hoje, né, professor, o Coffee Design ele extrapolou ali os limites do campus Venda Nova do Espírito Santo e já há trabalhos do Coffee Design a nível internacional, não é isso? Desde o primeiro momento, a gente criou uma estratégia muito focada na internacionalização. De uma maneira geral, a ciência ela sempre comunicou, teve um período que a ciência era a língua douta, era o latim, e depois nós temos a transição para o inglês, né, como a língua de comunicação universal. E a partir do momento que a gente tem o inglês como a língua universal, a ciência de ponta, a ciência muito fina, ela acaba preferindo a aplicação da linguística da língua inglesa. Nada contra a língua portuguesa, não é um demérito. Mas, se você quer ter uma visualização internacional e um nível de leitura e entendimento do trabalho, é necessário falar a língua da comunidade. Então a gente optou em direcionar o esforço para que a produção de artigos fosse focada numa prateleira de nível muito alto. Então nosso foco sempre foram artigos de nível A, e na língua inglesa. Existem trabalhos na língua portuguesa, trabalhos excelentes, livros, cartilhas, que têm o mesmo mérito e também atendem o público que precisa ler, que precisa estudar, mas a estratégia do grupo sempre foi, vamos orientar os resultados para fora na língua inglesa, de modo que o mundo consiga nos reconhecer, entender que existe um grupo e ao mesmo tempo fazer um trabalho de fora para dentro, ou seja, então o grupo de pesquisa aqui, eu estava conversando com o professor Aldemar, em 2025 o IFES recebeu mais de 30 visitantes de diferentes países, muito em função da produção científica acumulada. Então em uma década foram publicados quase 100 artigos científicos internacionais. É um volume de produção científica muito alto, não é muito comum, ainda mais pelo fato de ser um grupo de pesquisa que não tem um programa de pós-graduação vinculado ao grupo. Os professores fazem parte de programas de pós-graduação, o que facilita com que você tenha uma mão de obra mais tecnificada no tocante à produção de artigos. Entretanto, qual que é o principal destaque do grupo de pesquisa aqui em Venda Nova? A gente sempre trabalhou com o material humano que nós temos no campus e nas universidades, ou seja, o Campus Venda Nova é uma instituição que tem ensino médio, agregado aos cursos técnicos, graduações. Nós não temos mestrado, doutorado no Campus Venda Nova. Então você imagina você produzir um artigo científico publicado num periódico internacional usando uma mão de obra de ensino médio, técnico ou graduação. Então eu considero isso um feito que deveria ser mais celebrado pelas instituições públicas. A partir do momento que nós temos trabalhos como o do Dério Brioschi, que é um egresso, publicados em revista do calibre da Food Chemistry, que é talvez hoje a principal revista de química de alimentos no mundo. E tantos outros trabalhos de alunos, né, que são egressos, né, que nem seguiram a carreira acadêmica, mas durante a passagem no grupo entenderam que para exercer conhecimento científico você precisa conhecer a fundo as metodologias, como os procedimentos funcionam, e que esse conhecimento também chegue à sociedade, porque apenas publicar para encher currículo ou colecionar títulos, isso a academia faz com muita maestria.
e nós sempre tivemos uma preocupação que esse resultado chegasse até o produtor, chegasse até a comunidade. Então, professor Lucas, nós podemos dizer que o grupo Coffee Design conseguiu, nesses 10 anos, alcançar seu objetivo de produzir conhecimento, pesquisas em língua inglesa também, para chegar nesse público internacional, não é isso? Eu acredito que, se a gente quer se relacionar com o mundo, hoje as ferramentas de inteligência artificial permitem a conexão, a tradução simultânea. Isso ajudou muito. Então, qualquer pessoa do Brasil ou de outra parte do mundo consegue usar um Google Tradutor, um chat GPT, qualquer outra ferramenta. Existem até aplicativos de telefone que já fazem tradução da voz. Mas nada substitui a relação humana do ponto de vista de você ter uma interação. Seja por uma videoconferência, seja por um congresso internacional, seja por uma troca de olhares, no sentido de ter intimidade, né, do relacionamento humano. Então, desde o primeiro momento, o investimento na língua inglesa foi uma ação que permitiu ao grupo e aos estudantes conhecerem outros países. Então, desde 2017, a gente vem realizando eventos fora do Brasil, levando estudantes, proporcionando que egressos tenham uma vivência internacional, seja em um congresso, seja em uma feira, seja um evento de café, e também convidando as pessoas para ter acesso aos nossos cafés, aos nossos resultados, e paralelamente cumprindo esse pilar da instituição, que é o ensino, a pesquisa e a extensão, de forma que o IFES não tem o papel de realizar uma comercialização, uma venda de café, mas ele tem um papel de construir uma ponte para que um comprador venha até a região, conheça um caso notório e possa confiar na instituição e no produtor ou no grupo de produtores, seja uma cooperativa, como o caso da Coabriel, que é uma outra grande parceira do grupo. Isso o IFES e o Coffee Design fizeram muito bem durante uma década. E talvez mais relevante do que isso, a possibilidade que foi dada para a formação de egressos para empreender. Então hoje nós temos alguns casos de egressos que são empresários, que estão hoje empregando, distribuindo renda, gerando riquezas e divisas a partir do conhecimento que foi desenvolvido dentro da instituição pública. Muito bom, professor Lucas. Nós vamos agora para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Conexão. Conexão. Apresentação: Edésio Petterle. Voltamos com o programa Conexão. Hoje estamos conversando sobre a internacionalização do Coffee Design, esse grupo de pesquisa situado aqui no IFES Venda Nova do Imigrante. Para falar sobre isso, recebemos o professor Lucas Lousada, que é diretor de operações da Mio Coffee, é presidente do Instituto Mio e professor voluntário do IFES. Professor Lucas, quais países aí que o senhor sabe que os conhecimentos do Coffee Design chegaram, né? Aonde que essa produção chegou? Quais os países que vocês já estiveram presentes de alguma forma? Eu vou tentar lembrar de todos, porque confesso para você que tem hora que eu mesmo esqueço, mas Estados Unidos, Austrália, Rússia, Canadá, China agora, que é um convênio que o professor Aldemar está desenvolvendo, Portugal, Alemanha, Vietnã, Índia, Colômbia, Equador. Eu acredito que sejam esses os principais países que a gente tenha México, nós já recebemos estudantes do México aqui no IFES, estudantes da própria Rússia que vieram para o Brasil realizar experimentos, Moçambique também em 2 ocasiões. Então o grupo ele tem uma relação sólida com a comunidade externa. Holanda, que é com o professor Mareto, que é capixaba de Conceição do Castelo, que é professor na universidade na Holanda e tem desenvolvido um vínculo de cooperação científica com o Coffee Design. Então aos pouquinhos a gente foi permeando, fazendo contatos, recebendo convites, ora para desenvolver uma palestra, algum curso, desenvolver algum experimento em conjunto com outras universidades. E a partir do momento que as coisas foram engrenando, tomando forma, e o grupo acabou se internacionalizando de uma forma muito orgânica, muito natural. Então, pelos países que o professor citou, praticamente todos os continentes, né? Há um trabalho aí, Sim. América, Europa, Ásia, África, né? Sim. Olha, que bacana.
E qual é o sentimento, professor, quando olha para trás e faz as contas, né? Por onde já conseguiu realizar esses contatos, esses trabalhos, qual que é o sentimento, olhando para trás assim? Eu acredito que em partes de dever cumprido com a sociedade e com quem nos financia. Seja o poder público através da FAPES, do CNPq, da CAPES, que são as principais agências de fomento público. E principalmente com os financiadores do setor privado. Aí nós vamos citar o próprio MIO, que é um investidor hoje no Coffee Design, a Coabriel, o Cicobi, a Farmers e tantos outros, né, a família Venturim, que foi um dos primeiros a investir lá em 2016 ainda. Então a gente vê que as pessoas vão se beneficiando com os resultados, com as narrativas. Por quê, Edésio? A gente vê hoje na cafeicultura, as pessoas não querem só beber um café especial. Elas querem saber do porquê das coisas. Então eu me lembro quando o Henrique Sloper trouxe a Valentina em 2016 com o Rafael Marques para fazer uma visita ao campus. E aí a gente estava provando cafés fermentados ainda, começando a trabalhar alguns cafés fermentados, que era da minha tese de doutorado. E aí ela provou, gostou, não gostou, achou estranho. Eu falei, leva essa matéria-prima aqui, prova lá no seu país, depois você me escreve. E aí, passou uns 3 meses, ela manda uma mensagem, fala, Lucas, o que vocês fizeram com esse café? Porque está muito diferente. O tempo está passando e o café está melhorando, ao invés de piorar. Eu falei, é um processo biotecnológico, né? A gente usa alguns micro-organismos, etc. Aí ela, eu quero te convidar para vir aqui na Rússia para fazer uma palestra, né? Para você explicar isso. As pessoas, ela sempre valorizou muito a ciência. Isso em 2016, 2017. Então a gente... Quando começou, os eventos não eram muito focados nisso. Então era até um pouco estranho você falar de artigo científico, de resultado de química, de estatística. E hoje a gente vê que cada vez mais, sejam os baristas que vão para uma competição, seja as torrefações, como nós vamos mostrar hoje alguns casos de sucesso fora do Brasil, as pessoas valorizam o conhecimento científico. Por quê? O consumidor, ele está pagando caro porque ele está consumindo um produto que tem muita qualidade, mas, acima de tudo, segurança alimentar. Por quê? Historicamente, o café sempre foi tratado como uma commodity e algo até muito simplista do cotidiano brasileiro, porque a gente atravessa a rua aqui em Venda Nova, tem uma lavoura de café, tem um terreiro de café, né? Verdade. Uhum. Então é muito comum para nós, brasileiros. Mas, a partir do momento que a gente começa a entender. E aí eu quero lembrar do trabalho da Pronova lá atrás, né, há mais de 20 anos. Eu posso falar porque eu estava lá, eu cheguei em Venda Nova em 2004 para 2005, então já são 20 anos, né? Da Pronova incentivando os produtores a descascar café, fazer cafés especiais, o próprio Incapé, que foi um grande protagonista. Mas o Instituto Federal vem com um olhar mais da ciência fina, e o Coffee Design nasce com esse olhar crítico, ou seja, nós precisamos explicar por que temos uma matéria-prima diferente, e para isso nós escolhemos as ferramentas analíticas, muito ancorado na química pura, na microbiologia aplicada e na engenharia, na parte de como isso se conecta, né? De como isso orbita. Então, por que esse café é melhor do que esse? Por que esse café tem mais cafeína ou menos cafeína? Será que esse processo melhora ou piora? E por aí vai. Isso foi se tornando algo orgânico dentro do grupo, e os próprios alunos passaram a ser protagonistas disso. Por quê? Cada um tinha o seu objeto de desejo, como um trabalho de conclusão de curso, uma dissertação, uma tese. A gente sempre deixou o aluno ter a naturalidade de escolher o tema que ele quer trabalhar. Ao invés de você chegou para trabalhar aqui, você vai focar nesse ponto. Então, o bom de trabalhar com aluno de graduação e do aluno técnico é que ele não tem a pressão da pós, de ter que entregar um resultado. Então ele pode errar. E a escola, nesse sentido, é o lugar perfeito para você experimentar, errar e corrigir, para que quando você chegue no mercado, você já esteja calejado em relação às práticas do cotidiano. Muito bom. E agora, de forma mais recente, vocês estão organizando um evento internacional que vai ocorrer, o Coffee Design está organizando para ocorrer em Minas Gerais, é isso? Isso. Nós fizemos uma aliança, né? Então, uma proposição do Instituto MIO e da empresa, junto com o Coffee Design. Então, nós nos unimos na verdade, nós fizemos a candidatura ao evento em 2023 no Vietnã.
Conversamos com a organização da ASIC, que é uma associação europeia para o fomento à pesquisa científica. Então é um congresso que já ocorre há mais de 30 anos, com foco em difusão de conhecimento científico. Fizemos a aplicação em 2023, tivemos uma resposta positiva no sentido de vamos acolher a candidatura, mas vamos avaliar. Então, em 2025, estávamos agora no mês passado em Portugal, em Lisboa, onde nós formalizamos, mas numa perspectiva muito interessante. Eu acho que pela primeira vez nós conseguimos juntar mais de 10 entidades públicas em torno de um objetivo comum. Então nós escolhemos uma cidade mais neutra para não puxar brasa para sardinha de ninguém. O Coffee Design vai ser o anfitrião do ponto de vista acadêmico, representando todo o consórcio de entidades públicas, IAC, UFLA, UFV, Embrapa Café, EPAMIG, IAPAR, Universidade Federal do Espírito Santo, Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o próprio conselho da ASIC, que congrega universidades do mundo todo. Então o Coffee Design fará o papel de articulação com a academia e o MIO fará a articulação com o mercado, com a parte financeira, na captação de recursos, na captação de patrocínio e também na gestão do evento em conjunto com o Instituto Federal e com esse consórcio que foi criado. Então foi um momento muito bonito, porque nós tivemos ali um momento com representantes de várias universidades e entidades de pesquisa do Brasil, todos juntos. Acabei esquecendo da UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia, que também o grupo da professora Líbia vem nos ajudando muito. E essas pessoas entenderam o seguinte: olha, 300 anos de cafeicultura no Brasil, maior produtor, maior exportador, maior consumidor de café do mundo e maior produtor de conhecimento científico. Porque às vezes a gente tem muito complexo vira-lata, né, no Brasil. O Brasil não tem nada de bom, muito pelo contrário. A ciência da universidade pública do Brasil é uma ciência de ponta. Até poucos anos, o Brasil estava em 13º no ranking mundial de produção acadêmica de altíssimo nível. Então, quando as pessoas se referem à nossa educação com níveis baixos, isso é uma leviandade, uma falta de respeito com a entidade pública que faz pesquisa de ponta. E quando se trata de cafeicultura, isso é ainda mais forte. Se a gente pegar hoje no Scopus, que é a principal base que congrega os dados científicos, o Coffee Design hoje é seguramente o segundo grupo mais citado em estudos de cafeicultura no mundo. Olha só. Poucas pessoas sabem disso. E você considerando assim um grupo que tem apenas 10 anos, isso é um resultado expressivo. E não só isso, a qualidade da produção científica, o calibre da produção científica é de altíssimo nível. Então a gente tem hoje no grupo, se eu não me engano, são 5 trabalhos publicados na base da Nature, que é o principal periódico de produção científica do mundo, com maior reputação. Então a gente sempre escolheu dar vazão a isso. Para quê? Para que quando chegasse a momentos como esse, de uma candidatura, nós não tivéssemos um viés político, nós tivéssemos um viés científico. A política faz parte do nosso cotidiano e nós somos muito gratos aos agentes públicos e políticos que nos ajudam no dia a dia. Mas, quando nós vamos tratar na Europa, na América do Norte, a gente sempre esbarra muito na questão do mérito técnico, porque as pessoas querem saber. Vocês vão conseguir convidar a comunidade científica, vocês vão conseguir trazer o peso científico para a representação no evento. Então, quando a gente tem ali a celebração de 12, 13, 14 entidades públicas e privadas, foi uma grata surpresa, porque normalmente era uma entidade que se candidatava. Então o Coffee Design tem nesse DNA a coletividade. Isso nasceu com a gente e eu acredito que isso vai ser enquanto o grupo existir. Então, respondendo a sua pergunta, de fato, depois de 10 anos eu entendo que o serviço tem qualidade, tem mérito e tem, acima de tudo, a chance de ter continuidade com muito êxito para que a sociedade continue colhendo fruto. Estamos conversando aqui com o professor Lucas Lousada sobre a internacionalização dos trabalhos aí do Coffee Design, esse grupo de pesquisa aqui do IFES, Venda Nova do Imigrante. Lembrando a você ouvinte que você confere depois essa e outras entrevistas do programa Conexão pelo nosso site. Lá na aba Vídeos, no finalzinho do site, você confere todas as entrevistas realizadas aqui no programa Conexão. Agora a gente vai para um rápido intervalo e depois a gente volta com o professor Lucas Lousada aqui na Rádio FMZ. Conexão, em conexão com o mundo, em conexão com você. Conexão
Apresentação: Edésio Peterle. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. A nossa conversa hoje é com o professor Lucas Lousada sobre a internacionalização do Coffee Design. Professor, de tudo que o senhor nos falou no primeiro e no segundo bloco, essa dimensão, essa quantidade de artigos, essa dimensão de conhecimento produzido aqui pelo Coffee Designer, é incrível quando a gente percebe que todo esse montante, todos esses anos de pesquisa e de resultados foram produzidos aqui, na nossa comunidade, no campus, aqui de Venda Nova do Imigrante. É algo incrível de pensar, de mensurar o tamanho do conhecimento produzido e bem pertinho da gente aqui na cidade, não é? Olha, Désio, eu tenho uma memória boa, particularmente. Eu lembro do Marquinhos Grilo falando numa audiência pública de criação do Instituto Federal. Ele foi um dos grandes responsáveis por puxar esse movimento com o saudoso Braz. Ele falava assim: gente, Venda Nova tem que investir em energia branca, energia limpa. Eu não entendia muito bem na época, eu era adolescente ainda. E aí, jovem, né? E aí eu depois de conversar com ele, ele falou: não, Lucas, você para pensar. Uma região com tanta beleza natural, com tanta possibilidade de agregação do ecoturismo, do agroturismo, o que está faltando? Educação de ponta, ciência e tecnologia. Então por quê? O mundo vai se tornar muito conectado. Isso o Marquinhos falando lá atrás. O que impede um pesquisador, um cientista, ele residir nesse interior aqui, rodeado de mata, com muita qualidade de vida, e a gente ter uma entidade pública com muito foco na ciência e atrair talentos, atrair pessoas com muita capacidade intelectual, capacidade de empreendimento. Então, lá atrás isso foi definido como uma estratégia, como um mote para a entidade. Agora, nós precisamos também ter o cuidado de que a entidade pública ela não pode ser refém apenas do ensino. O ensino é a base de qualquer universidade, de qualquer instituto, mas é um tripé: ensino, pesquisa e extensão. Os três precisam ter o mesmo respeito, o mesmo apoio e o mesmo mérito, no sentido de respeitar as particularidades das pessoas que estão dentro da entidade, dar apoio às pessoas que estão desenvolvendo as atividades de ensino, desenvolvendo as atividades de extensão e desenvolvendo as atividades de pesquisa. Onde eu quero chegar com isso? Venda Nova do Imigrante tem tudo para ser um polo tecnológico de empreendedorismo e de case de sucesso. Por quê? Nós temos belezas naturais que poucos lugares do mundo têm. Eu posso falar isso porque eu já andei em mais de 30 países. Então, às vezes a gente vai na Europa, vai em algumas vilas no interior dos Estados Unidos, em outros continentes, a gente vê uma beleza tão exuberante quanto Venda Nova. E Venda Nova tem essa característica. Venda Nova tem um hospital bom, Venda Nova tem uma rede rodoviária boa, Venda Nova tem um agroturismo forte, Venda Nova tem o turismo no entorno, da Pedra Azul, Domingos Martins e Vargem Alta, etc. E a cafeicultura, que é algo muito simbólico, muito representativo. Então eu acredito que a maturidade do setor público em Venda Nova, a maturidade do voluntariado de Venda Nova, e com a adesão do Instituto Federal à comunidade, e a comunidade abraçando o Instituto Federal também, a gente tem uma triangulação no sentido de que estamos formando capital intelectual para empreender e para desenvolver o setor. Independente se é a cafeicultura, se é o turismo, se é o comércio, se é o serviço, eu entendo que talvez o principal diferencial do grupo é sempre ter as portas abertas para receber os cafeicultores e as demandas dos cafeicultores dentro da entidade pública. E é isso, e são 10 anos com essas portas abertas para os produtores, né, professor Lucas? A gente espera que isso se torne perpétuo, Eu sempre brinco que todos passam, mas o Estado continua. Eu brinco muito com meu amigo Edson, professor, as crises políticas do Brasil, os momentos de muita polarização, mas a entidade ela é perene. Então a gente espera que o Instituto Federal daqui a pouco esteja celebrando 100 anos, que a gente talvez, infelizmente não vamos estar aqui, mas que outras pessoas continuem tocando, que cresçam. Um dia eu falei com a professora Sônia assim, talvez o sonho é ver isso aqui com 30 mil alunos. E ela falou, riu, assim, deu uma gargalhada, falou, mas não é o objetivo do Instituto. Eu falei, não é hoje,
pode ser que no futuro se torne. Então, a entidade, ela é importante para a sociedade é importante para a entidade pública. Então, o Coffee Design vem fazendo esse trabalho de formação de profissionais, de capacitação dos produtores e, acima de tudo, entregando conhecimento científico fino para a sociedade, seja ela brasileira, seja ela internacional. Pois, a partir do momento que nós comunicamos na língua inglesa e possibilitamos a acessibilidade global ao conhecimento produzido no interior, nós estamos democratizando toda a estruturação pública que faz parte da rede pública de ensino federal. Muito bem. Lembrando, né, professor, que o senhor mesmo trabalhando em Minas Gerais, o senhor esteve presente aqui em Venda Nova do Imigrante na segunda e na terça-feira, né, dia 24 e 25, que o Coffee Design realizou sua primeira mostra científica, um momento para apresentar os trabalhos realizados e também reunir produtores, né, de café. Foi um encontro, o senhor participou, os alunos participaram, foi um momento aí de não deixa de ser de uma celebração desses 10 anos do Coffee Design, certo? Isso, o evento foi planejado e pensado, né, pelo professor Aldemar com muito carinho, pela equipe, e é justamente para abrir as portas da entidade, mostrar todo o escopo de produção científica, acadêmica, educacional que o grupo tem fomentado. Então também é um momento de celebração. Eu espero que esse momento se torne perene, então ano que vem tenhamos o segundo, 2027 o terceiro e assim por diante, de forma que novos estudantes que estão às vezes no ensino fundamental, isso aí, de outras cidades, né, produtores que ainda não tiveram acesso e até micro, médio, grandes empresários possam conhecer as soluções tecnológicas que existem dentro do Instituto Federal em associação e parceria com o grupo Coffee Design. Conexão. E assim chegamos ao final do programa Conexão de hoje. Quero agradecer a você, ouvinte, que esteve aqui sintonizado conosco, agradecer pela sua audiência, pela sua sintonia mais uma vez e, claro, agradecer ao nosso convidado, o professor Lucas Lousada. Obrigado, professor, pela sua presença, parabéns por todo esse trabalho no Coffee Design esses 10 anos e sempre que estiver por Venda Nova, está convidado a vir aqui conosco compartilhar as informações sobre cafeicultura, tá bom? Muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço, Edésio, agradeço à Rádio FMZ pelo carinho, o programa Conexão, e sempre que estiver passando por aqui, tiver a oportunidade de conversar um pouquinho, a gente costuma dizer, né, que Minas Gerais, né, é uma terra que quem conhece não esquece. Eu comecei para lá em 2020, ainda cooperando nos projetos com o MIO, em convênio com o Instituto Federal. Aí toda vez que ia, ficava uma saudade, e aí as coisas foram acontecendo e estamos em um novo projeto, em uma nova caminhada. Mas o tempo é o senhor do destino, espero que em breve tenha a oportunidade de retornar à minha terra, seja efetivamente como docente ou até mesmo como colaborador nas ações do próprio grupo de pesquisa e do desenvolvimento da região. E a você, ouvinte, você continua aí sintonizado na Rádio FMZ e nós voltamos a nos encontrar no próximo final de semana. Espero você. Até lá. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você.